E para uma análise a esta entrevista do autoproclamado presidente interino da Venezuela, está connosco o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. O que é que sobressai nesta entrevista sobre as intenções de Juan Guaidó para a Venezuela? Um plano muito claro. Não sei se é execuível, mas é muito claro. Isto é, em primeiro lugar, a usurpação de poder, retirar Maduro do lugar onde ele está. Em segundo lugar, criar um governo que permita criar condições para que haja eleições livres e depois, então, essas eleições livres. Há aqui um outro aspecto que me pareceu importante nesta entrevista, que é a lucidez relativamente ao período que é necessário até essas eleições livres. Falava-se inicialmente de um período de cerca de 5, 6 meses. Guaidó disse aqui muito claro que esse período pode ser mais longo, pode chegar até a 1 ano. E, eventualmente, ele está até a ser otimista, porque todos já percebemos que as condições políticas que existem neste momento na Venezuela são muito complicadas e, portanto, mesmo um prazo de 12 meses pode ser ainda um prazo curto. E isso mostra como vai ser muito difícil fazer esta transição, se é que ela vai ser feita. Porque por muito que Guaidó aqui argumente, e percebe-se os seus dados para o fazer, de que a situação é insustentável, a verdade é que Maduro continua a ter uma base de apoio muito forte dentro da Venezuela. Guaidó aqui não o disse, mas bastava olhar para as manifestações que, ao mesmo tempo que eram feitas de apoio ao novo presidente interino, estavam também a ser feitas a Maduro. E isso mostra como dificilmente haverá aqui uma transição que não choque contra os interesses também de uma parte da população. Com uma agravante, é que as armas, que já percebemos que são aqui muito importantes, estão todas de um lado. Falava-se aqui do cenário de guerra civil. Não há hipótese de uma guerra civil. Se houver algum conflito militar, se não tiver uma intervenção externa, será um massacre e não uma guerra civil, porque temos não apenas o exército, mas temos uma milícia que começou a ser armada por Chávez ainda e depois continuada por Maduro, que faz com que as armas estejam todas do lado do governo que neste momento foi eleito e que está em funções. E, portanto, do outro lado, do lado dos apoiantes de Guaidó, não há nenhuma forma de proteção contra esse conflito que eventualmente surgisse. E sobre uma eventual candidatura de Juan Guaidó, deixa-nos antever nesta entrevista que poderá ser candidato. Ele diz que seria responsável, diz ele para já, mas também não afasta essa possibilidade. Pois, ficámos sem saber. Nesta entrevista ele não quis revelá-lo. Percebe-se até também porquê. O cenário é todo ainda muito imprevisível e ele quer, de alguma maneira, também manter-se como um rosto, de alguma forma, neutral em termos políticos. Isto é, não quer tentar, ou pelo menos para já, vamos ver depois o que é que acontece, porque nós não sabemos ainda bem quem é Guaidó. Conhecemos muito pouco das ideias que ele traz para o seu país, a não ser essas ideias que estão agora a ser apoiadas por mais de 50 países de criar eleições livres. Agora, há ainda muitas... Até porque ele já é acusado de tentar fazer golpe de Estado, não é? Pois, é isso. Se anunciasse a candidatura, poderia ganhar mais força. Exatamente, essa versão ganharia mais força e, portanto, faz bem até, de alguma maneira, proteger-se. Depois há outro aspecto que é, ele, na verdade, foi uma figura que surgiu in extremis, à última hora. Não era, dentro do seu partido, sequer a figura mais relevante. Faz parte de uma força política que é também minoritária na própria Venezuela. E, portanto, naturalmente ele está agora a ganhar uma visibilidade e, sobretudo no estrangeiro, é o rosto que conhecemos como o rosto da oposição, mas, havendo essas eleições livres, surgirão muitas outras figuras, mesmo do lado ideológico e partidário que Guaidó representa. E, portanto, esse é um cenário que, neste momento, me parece ainda extemporâneo estar já a colocar em cima da mesa. Relativamente aos apoios que países da União Europeia deram a Juan Guaidó, esse apoio coloca em risco os imigrantes que estão no país? Pois, esperemos que não, mas lá está, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Ainda não se percebeu qual é que será a reação de Maduro a tudo aquilo que está a acontecer. Ou melhor, começamos já a perceber algumas reações mais imediatas, por exemplo, travar a ajuda humanitária, que está já neste momento estacionada na Colômbia, vinda dos Estados Unidos, pronta para entrar nas fronteiras, mas para já Maduro está a tentar contê-la. Fez ontem até declarações numa conferência de imprensa no Palácio Presidencial, dizendo que não iria permitir um espetáculo e que a Venezuela não é um mendigo que está à espera de ajuda exterior. Já percebemos isso, percebemos que Maduro está a tentar travar aquilo que poderia ser uma entrada através da ajuda humanitária de fora para dentro para tentar ajudar as forças de resistência. Mas não sabemos como é que ele vai reagir, não sabemos, ele fala agora da possibilidade de haver eleições livres.
mas, como Guaidó dizia nesta entrevista, que condições é que podem ser garantidas para essas eleições livres com Maduro ainda no poder. Depois, não sabemos também o que é que será a reação dos países que estão neste momento ao lado de Maduro, e alguns deles são muito importantes. Estou-me a recordar da Rússia, estou-me a recordar da China, da Turquia. São tudo países que têm, além do mais, influência internacional e um poderio militar muito forte. No caso de haver, e Donald Trump nunca tirou em cima da mesa essa possibilidade, uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, que reação teria o exército russo ou o exército chinês a essa intervenção militar? Nós podemos ter ali um barril de pólvora preparado para explodir. E Juan Guaidó afasta também nesta entrevista esse cenário de uma intervenção militar dos Estados Unidos. Pois, ele diz que isso é estar a ler nas entrelinhas, e nós sabemos que Trump é muito hábil na forma como coloca essas questões. Agora, ele, na verdade, nunca tirou essa possibilidade de cima da mesa, e essa possibilidade, sim, é muito perigosa, porque se houver ali um conflito militar, sabendo que as armas dentro da Venezuela estão todas do mesmo lado, aí sim, e voltando outra vez à tua questão da comunidade portuguesa, estaríamos em risco muitas e muitas pessoas, nomeadamente muitos dos lusodescendentes. Ricardo, obrigada. Obrigado. Um bom fim de semana.